Leitor! Serigrafia é mó da hora! Dá pra fazer altas pira! Pode vá? E aí galera, meu nome é Luiz, também conhecido como Krika. A gente tá aqui na Tanks Lab hoje. Vou apresentar para vocês um pouco sobre o processo serigráfico, gravações de tela, impressão e tudo mais. Falar um pouco para vocês aqui do início da serigrafia, quando a gente sai da arte final, feita por computador, impressão, falando de papel mesmo, a gente vem aqui para a parte de gravação de tela. Então o que é a gravação de tela? A gravação de tela é quando a gente pega o desenho que vocês têm no computador, você tem aí um desenho que você quer fazer, uma imagem, uma foto, e você transpõe ela para um tecido. Então quando a gente tem uma camiseta com uma estampa como essa aqui, então esse processo aqui a gente chama de um processo serigráfico. Então a gente pega a arte que você tem, passa por uma tela, que é esse processo aqui da gravação da tela, e depois a gente começa o processo de revelação da tela. Então galera, aí aquele desenho que a gente tinha ali na mesa de gravar, ele vai estar aqui agora nessa tela. Nesse momento a gente não está gravando uma tela realmente, a gente está pegando uma tela que já foi gravada anteriormente, mas esse processo é mais ou menos o que acontece no dia a dia nosso. Então você vai pegar a tela que acabou de sair da mesa de luz e você vai ter que bater um pouco de jato de água. Então você vai... E com esse processo que a gente bate a água, com a pressão da água a gente tira a emulsão que não foi curada pela luz. Por quê? Porque essa emulsão ela é sensível à luz. Então onde pegou luz ela endureceu, e onde não pegou, por questão do desenho ser preto, que não permitiu a passagem da luz, ele ficou molinho, e com a pressão da água a gente consegue tirar essa emulsão, o que permite a gente ter na tela tudo tampado nesse nylon, menos o nosso desenho. Então a serigrafia ela é um processo muito manual e nem sempre a gente encontra equipamentos prontos, e quando encontra o valor é um pouco alto. Essa mesa aqui fomos nós que fizemos, então ela tem um ajuste. Conforme a gente for fazendo estampas maiores ou menores, a gente pode posicionar o berço em uma posição diferente para poder estampar de uma maneira melhor. Nesse caso que a gente está fazendo um exemplo da bandana da amostra, a gente vai ter que puxar um pouquinho o berço para cá para permitir uma área de estampa maior. Então essa daqui é uma mesa que a gente chama de carrossel. Ela tem esse nome porque ela acaba girando. Então eu consigo estampar nessa posição aqui desse berço e ele gira, e eu não preciso sair da posição para poder fazer a próxima peça. Essa mesa ela é composta por 10 berços, então eu consigo fazer 10 peças por mesa, né? Então eu visto aqui as peças, eu consigo fazer então as 10 peças, em torno de aí uns 5 minutos eu consigo fazer as 10 peças, porque enquanto eu giro aqui, lá tá secando. Então ele é um processo bem prático e agilizado. Então aqui a gente está no berço. O berço ele tem uma colinha de contato que permite que a gente coloque o tecido ou papel, qualquer outro substrato que você vá usar aqui. Então ele não permite que o tecido, no caso, ele se solte. Por quê? Porque a gente às vezes precisa dar mais de uma de mão nesse material. E o que acontece? Essa cola ela permite que o tecido não saia dessa posição, e esse batente permite que a tela fique sempre na mesma posição em cima do desenho. Ou seja, cada arte vai cair sempre uma em cima da outra, sem fazer fantasma ou qualquer coisa do tipo. Então aqui a gente vai primeiro vestir o tecido, que no caso a gente está fazendo uma réplica do que foi a bandana da Amostra Paraná. Então a gente precisa deixar ela sempre bem esticada, para que não fique nenhuma ruga, que isso acaba interferindo na estampa final, tá? Então ele precisa estar bem esticadinho. Então agora a gente vê que o tecido ele já não mexe para lado nenhum mais, então ele vai ficar sempre nessa posição, tá? Aí a gente tem a tela.
A tela o que? Ela tem esse batente. Então, esse batente aqui, que está na horizontal, a gente consegue fazer com que a tela sempre encoste aqui. E esse batente aqui, ele não permite que a tela vá mais para a direita ou mais para a esquerda, tá? Então, a gente vai pôr aqui, a gente vai preencher essa tela agora com tinta. Então a gente vai pegar um pouco dessa tinta, ela é base d'água, é quase igual uma guache, mas ela é uma tinta para tecido mesmo, tá? Então a gente vem aqui, espalha ela pelo desenho. Quanto mais melhor, porque como ela é a base d'água, se ela não tiver uma quantidade boa, ela acaba secando em cima da tela e entupindo os porozinhos do nylon. E a gente tem esse rodo aqui, que ele permite a gente espalhar a tinta de forma uniforme por cima de toda a tela, passando assim pro tecido que está lá embaixo. Então o que a gente faz? A gente espalha bem aqui de forma uniforme, que a tinta fique na tela. A gente tem certeza de que está nos dois batentes, né? E a gente vem aqui, apoia sempre com a barriga e puxa, não com muita pressão, mas firme o rodo para que a tinta que está em cima passe pela tela e encoste no tecido lá embaixo. Quando a gente tira a tela, a gente tem a bandana da amostra aí. Essa tinta ainda está um pouco úmida. A gente tem que ir para o processo de secagem. Agora vai para o processo de secagem. O processo de secagem acontece naquela caixa preta que a gente já viu. Quando o berço chega ali, ele aciona algumas lâmpadas. E a temperatura dessas lâmpadas permitem que a tinta seque. Então a gente tem aqui, né, o óculosinho do ciclista, a gente tem os sinais de libra, tudo passou pela tela e encostou no tecido só onde a emulsão, que é aquele processo de gravação de tela, não encostou. Então depois do processo de secagem, a gente tem aqui a tinta já sobre o tecido e ela já seca. Então a gente puxa aqui e a gente tem a bandana da amostra, né? Aqui ela ainda está sem as costuras e tudo mais. Esse daqui é o primeiro momento dela, tá? Então ela fica mais ou menos assim. E hoje a gente pode mostrar para vocês um pouquinho do processo serigráfico, o que é serigrafia, assim, bem por cima, mas é isso que acontece no nosso dia a dia como serígrafo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô no Instagram, que é o @tenx.lab. Então Tenx é TENX.lab. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre serigrafia, qualquer outra coisa do tipo, a gente pode trocar uma ideia lá. Legal? Obrigadão, valeu!